Você sabia que dá para utilizar a função C com a função E ou até mesmo com a função OU? A função E e a função OU são duas funções de testes lógicos. Você pode utilizar para fazer comparações dentro da fórmula C. Meu nome é Vinícius Poleto e sejam bem-vindos ao canal Meu VBA. Então, sem mais delongas, bora para a tela. Vamos começar aqui no primeiro exemplo com a função C. A função C é uma das funções mais populares do Excel. Permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Então, ela só pode ter dois resultados: se a comparação for verdadeira ou se a comparação for falsa. Neste exemplo aqui, nós temos um estoque com os produtos, a quantidade de estoque e a quantidade mínima desse estoque. Neste campo de status, vamos preencher se é preciso repor o produto ou se o produto está ok. O que é? Se ele estiver abaixo do estoque mínimo, da quantidade mínima permitida no estoque, ele tem que aparecer repor. Mas se ele estiver acima do estoque mínimo, é um ok. E como fazer isso de uma maneira rápida e fácil? Vamos utilizar a função C. Mas eu já falei isso. Não falou. Falei? Falei. Vamos abrir aqui na primeira célula a função C. Igual C. Podemos abrir ela com um tab. E o primeiro parâmetro é o teste lógico. E eu sempre vou frisar aqui os parâmetros. Porque se você entender os parâmetros, você faz qualquer fórmula do Excel. Então vamos lá. Qual é o nosso teste lógico? É se o estoque, a quantidade do estoque, é menor do que o estoque mínimo. Então vamos pegar aqui a quantidade do estoque primeiro e comparar com o estoque mínimo. Então vamos pegar a quantidade do estoque, colocar um sinal de menor. Então se o estoque, a quantidade do estoque for menor do que o estoque mínimo, selecionamos o estoque mínimo. Aqui está o nosso teste lógico. Você pode ver aqui que se você selecionar esse teste lógico, ele já te dá como verdadeiro. Vamos continuar a fórmula. Demos um ponto e vírgula e ele te pergunta: se for verdadeiro, o que você quer colocar aqui? O que você quer trazer como resultado? E nós vamos trazer um texto. E todo texto dentro das fórmulas do Excel tem que ser entre aspas. Se for um número, não precisa. Então vamos colocar repor entre aspas. Repor. Fechamos aspas. Vamos dar um ponto e vírgula e ele vai te perguntar qual é o valor se falso. Então aqui nesse caso, se for maior do que o estoque mínimo, é um ok. Então vamos colocar entre aspas, ok. Fechamos a fórmula C e demos um Enter. Já me trouxe o resultado. Vamos arrastar a fórmula para baixo e está lá. Vamos conferir ela para ver se está certa? A camiseta. A quantidade de estoque, nós temos 16 camisetas em estoque. E o estoque mínimo é 49. Então, é menor do que o estoque mínimo. Então, precisamos repor. Já a calça jeans, nós temos 40 unidades. E o estoque mínimo dela é 14. Então, ela está dentro do permitido. Então, é um ok. Então, é muito simples essa fórmula. É uma fórmula muito utilizada. Agora, e se a gente precisar fazer essa mesma fórmula com dois testes lógicos? Nós precisaríamos colocar 2C, mas é mais fácil usar a função E. Vamos para o próximo exemplo. Aqui na função E, nós temos os alunos, nós temos 3 provas e as suas notas, e uma média de notas, que é a média das 3 provas. Nós temos também as presenças dos alunos e as faltas, e a porcentagem de presença que cada aluno teve. E no status, nós vamos fazer o quê? Para ser aprovado, precisa ter uma média maior do que 7 e uma presença maior do que 70%.
Então, esses dois testes lógicos têm que ser verdadeiro. Se um deles for falso, ele vai estar reprovado. Já vamos para a prática. Vamos abrir a fórmula E só para você ver o que a fórmula E te traz como resultado. E, demos um tab. Qual é a primeira lógica? Para ser aprovado, precisa ter uma nota média maior do que 7. Então, vamos selecionar a nota média maior do que 7. Como 7 é um número, não é um texto, não precisamos colocar entre aspas. Colocamos apenas o número 7, ponto e vírgula, e me pede o segundo teste lógico. Dentro da fórmula E, assim como na fórmula O, podemos colocar quantos testes lógicos quisermos. Mas aqui neste caso vamos trabalhar com 2. Então qual que é o segundo teste lógico? A presença tem que ser maior do que 70%. Então selecionamos a presença, sinal de maior, 70%. Aqui o 70% nós podemos colocar de duas maneiras. 0,7, ele já vai entender que é 70%, ou até mesmo colocar 70 com o símbolo da porcentagem. Os dois jeitos vai funcionar. Fechamos a fórmula E, vamos dar um Enter. Aqui já deu falso. Vamos arrastar para baixo e vamos entender as outras para ver se está certo. Aqui onde deu falso, por que deu falso? Ele tem uma presença maior que 70%. Mas a nota dele foi 6, então ela é menor que 7. Agora, onde deu verdadeiro, a presença dele é maior do que 70%. E a nota também é maior do que 7. Aqui temos um outro caso, onde a nota é maior do que 7, mas a presença dele é menor do que 70%. Então, ele está reprovado. Agora, vamos usar essa função E com a função C. Vou apagar aqui. Abrimos a fórmula C. Teste lógico. Nós vamos incluir o E dentro deste teste lógico, o primeiro parâmetro da função C. Então, abrimos um E. E agora vou fazer os dois testes lógicos dentro da função E. Então, vamos fazer de novo o mesmo caso. Se a média for maior do que 7 e a presença for maior do que 70%, fechamos a função E. Agora, precisamos ir para o próximo parâmetro, então ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, se os dois casos forem maior, ele vai estar aprovado. Então, vamos escrever entre aspas, aprovado. E se falso, ele vai estar reprovado. Então, vamos escrever entre aspas, reprovado. Beleza, fechamos o C e podemos dar um Enter. Pronto, me trouxe o resultado. Arrastamos para baixo e está aqui. Tudo que tinha dado falso, ele me trouxe como reprovado. E tudo que tinha me dado verdadeiro, ele me trouxe como aprovado. Então, o teste lógico da função C se baseou dentro da função E. Agora, eu vou te mostrar uma outra função chamada OU, que é praticamente igual à função E, mas tem um detalhe. Na função E, os dois parâmetros, os dois testes lógicos, têm que ser verdadeiros. Na função OU, pode ser um, como pode ser outro. Então, se um for verdadeiro e o outro for falso, vai dar verdadeiro. Se os dois for falso, vai dar falso. É apenas nessa situação, só se os dois for falso, que vai me trazer uma correspondência falsa. Se os dois for falso, se os dois forem falsos. Então, se os dois forem falsos, vai me trazer uma correspondência falsa. Vamos para a função OU. E aqui nós temos um caso de vendas, onde temos o nome do vendedor, a meta desse vendedor, o realizado dele, o quanto ele vendeu, a meta de positivação de clientes
e o realizado dessa positivação. E vamos dizer sim para o bônus ou não, se ele vai receber o bônus ou não. Então, para ganhar o bônus, o vendedor tem que vender mais que o valor da meta, ou ter positivado mais clientes que a meta. Então, é ou um ou outro. Bem simples. Vou mostrar a função OU, como eu tinha feito com a função E, e você vai ver que ele vai trazer o mesmo resultado da função E, verdadeiro e falso. Então, qual que é a primeira lógica? Se o vendedor vendeu mais do que a meta, então vamos selecionar o realizado, que é as vendas dele. Se for maior do que a meta, ponto e vírgula. E qual que é o segundo parâmetro? Qual que é o segundo teste lógico? Ele ter positivado mais clientes que a meta. Então, o realizado de positivação maior do que a meta de positivação. Vamos fechar a função OU e dar um Enter. Primeiro deu verdadeiro. Vamos arrastar para baixo. Apenas 2 deu falso. Por que esses 2 deu falso? Porque a positivação é menor do que a meta e o realizado é menor do que a meta. Então, os dois são falsos. Me trouxe falso. Aqui neste caso aqui, último caso do Afonso, ele teve uma positivação menor do que a meta, mas ele vendeu mais do que a meta. Então apenas esse teste lógico foi verdadeiro, me trouxe como verdadeiro. Entenderam? Então é apenas um parâmetro, um teste lógico que precisa ser verdadeiro. Agora vamos utilizar com a função C. Vamos abrir aqui a função C. E dentro do teste lógico, vamos fazer igual à função E. Vamos usar a função OU. Abrimos o OU e vai me pedir os testes lógicos. E quais são os testes lógicos? Ele vender mais do que a meta. Então, o realizado tem que ser maior do que a meta. Ponto e vírgula. Ter uma positivação maior do que a meta de positivação. Fechamos o OU. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro é da função C, o valor se verdadeiro. Então aqui estamos falando do bônus. Ele vai receber o bônus, sim ou não? Então, se for verdadeiro, ele vai receber. Então, vamos colocar entre aspas, sim. Ponto e vírgula. E se for falso, ele não vai receber. Então, entre aspas, não. Fechamos aspas, fechamos a fórmula C e damos um Enter. Pronto, já me trouxe um sim no primeiro resultado. Vamos arrastar e pronto. Vamos entender aqui o porquê que deu não. Porque lembra que quando eu abri a fórmula OU, ele deu falso, porque a positivação e o realizado são menores do que as metas. E neste último caso aqui, tinha dado verdadeiro. Por quê? Porque a positivação é menor, mas o realizado é maior do que a meta. Então, vocês entenderam? Na fórmula OU, só precisa que um desses parâmetros, um desses testes lógicos, seja verdadeiro, para me trazer um resultado positivo. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Mas se houver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e compartilhar o vídeo para que possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Desde já, muito obrigado e até a próxima!